Ó, ele tá falando sobre a hipótese, uma hipótese que ele tem sobre o paradoxo do avô, que é aquele que se você voltar no tempo e matar o seu próprio avô, né? Ele fala assim, tem uma hipótese sobre esse paradoxo. Acho que misturamos ideias de tempo nesse paradoxo. Criei uma máquina do tempo, voltei no passado e matei meu avô. Só que eu já nasci em algum momento no universo. O fato de eu voltar no passado não criaria um novo passado, mas com a linha do tempo sempre avançando, tentando ser mais claro. Nasci, viajei no tempo e matei meu avô. Isso já aconteceu. Então meu avô existe até X momento da linha do tempo, e em outro ponto Y ele deixa de ter existido. Ou seja, existia até aquele X ano do universo e depois não mais. Então, eu já vi algumas ideias que dizem, por exemplo, que é meio que uma ideia emprestada da interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, assim, que a cada nova decisão ou ação que a gente fizesse, um novo universo espelho seria criado para aquela coisa. Só que isso tá, tipo, muito assim, tipo, vai muito além do que hoje a gente pode falar como científico, sabe? Então, infelizmente, viagens no tempo pro passado hoje estão meio que fora do mundo da ciência. A gente provou aqui que as viagens do tempo não existem. Quer fazer de novo o experimento? Ah, tu fez a... Qual que é o experimento? Aqui agora. Que horas são agora? 9h27, certo? Isso, Que 9h27. dia que é hoje? Hoje é dia 4 de maio de 2023. Você, viajante do futuro, você que tá no futuro aí, prova pra gente que tem viagem no tempo. Você vai saber, você vai pesquisar onde que é meu endereço, onde acontece o podcast e esse dia específico. Então, se tocar na portaria, a gente libera a sua entrada. Exato. Ou você já pode vir direto já dentro do condomínio aqui. E 1 minuto a gente espera? A gente dá 1 minuto para você chegar aqui. De gordurinha, né? 9h28 agora. Então até 9h29 aí você tem para provar que tem viagem no tempo. Porque ele tá vendo isso aqui no futuro. Por favor, provem. Tá. E por que é impossível? Porque por causa da entropia? Então, uma das coisas, tem um nome que eu adoro, que é princípio da conservação da história. Que é basicamente a ideia diz... Lembra que a gente falou de causa e efeito? Sim. Que todo efeito tem uma causa. E não tem como o efeito preceder a causa. Se a gente permite, ou se a gente vive num universo que permite viagem no tempo para o passado, a gente cria situações em que efeitos podem acontecer sem causa. O copo quebrando sem ele estar inteiro em primeiro momento. Sim. Sim, isso é proibido. Então a ideia do princípio da conservação da história é que se existe um evento, se existe alguma coisa que faça você voltar para o passado e essa volta para o passado possa fazer uma dessas quebras de causalidade, de acontecer um efeito sem causa, então a probabilidade desse evento acontecer é zero. É como se fosse o universo impedindo viagem no tempo na força bruta, assim, sabe? Buraco de minhoca. Impedindo. Não dá através de um buraco de minhoca. Não, impedido. Nem em cálculo a viagem no tempo passado é possível. Nem na teoria, não no cálculo. Assim. Eu acho que tem curvas fechadas sobre o tempo, algumas paradas assim, mas, existem bons motivos para levar em conta que isso não é praticável na vida real, sabe? No mundo real. Mas e aquele lance de o universo multiversos, né? De cada decisão, cada coisa que acontece vai abrindo um universo. Mas isso não tem a ver com viagem no tempo. Não? Não. Isso tem a ver com até interpretações de mecânica quântica. Ah, é? É. Eu acho que a ideia de multiverso mais famosa, assim, ela vem da interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Não, eu falei isso mais do lance do paradoxo do avô, de o cara matou o avô, mas na verdade ele abriu uma nova linha do tempo e... Então, isso vem dessa interpretação. Ah, é? Essa ideia de multiverso inteira quase vem emprestada disso, assim, vem meio que de brinde. Entendi. Terminou a pergunta? Era só sobre isso? Não, tem mais duas. Era só isso. Tá. Não, é que essa daí era uma só que ele dividiu em 3 superchats porque era saquei. muito grande. Que era o lance dele voltou e tal, e aí o vô dele morreu, existiu só aquele momento, mas ele continua existindo porque ele voltou e tá lá. Porque né? no De Volta pro Futuro ele começa a sumir, né? É. Depois de os pais não se conhecerem, ele começa a sumir. Então acho que... Mas também tem o bootstrap, né? O lance daquela... maluco para Que aí é de maluco bootstrap. pra caramba, porque você não sabe qual é o início. Então, É o lance de... o bootstrap é exatamente um exemplo de um efeito sem causa. Ele quebra essa relação de causa e efeito, porque a máquina do sempre tempo, existiu. Como que a máquina do tempo foi inventada? Ela foi inventada porque ela existe no futuro. O cara inventa a máquina, volta pro passado e ensina
ele no passado a construir a máquina do tempo. Isso. Caralho, Então é ela mesmo? sempre existiu, sem nenhuma exceção, sabe? A máquina causou a existência dela mesma. É. E isso é meio que proibido. Entendi. Então, por isso que o paradoxo de Bootstrap é um paradoxo. E por isso que viajar para o passado provavelmente é impossível, fisicamente. Mas eu poderia construir uma máquina e 1 milhão de anos pro futuro. Sim, o Instantaneamente. nome dessa máquina é foguete. Faz um foguete muito rápido. Tu Ah, vai ter tá. que passar um tempo dentro dela. Instantaneamente não. Tá. E Instantaneamente aí, não. Tu vai ter que viajar X anos próximo à velocidade da luz. E quando tu parar a tua viagem, tu vai ter, sei lá, 1 milhão de anos na frente. Ou alguma coisa do tipo. Entendi. Quanto tempo tu quiser. Mas o maluco é, se tem um pessoal com um telescópio que pudesse ver aqui, na época que os dinossauros estivessem vendo, eles estão vendo o passado da gente, né? Sim. A Mas gente não é tá uma vendo o viagem- passado do universo. É, aí que tá, não é uma viagem no tempo, mas a gente tá vendo o passado. Isso, mas não é uma viagem no tempo. Porque a informação que a gente está recebendo foi emitida no passado e demorou um tempo até chegar na gente. Mas, por exemplo, vamos supor que Andrômeda está aqui agora para mim no céu, a galáxia de Andrômeda. Tá. Essa informação que eu estou recebendo dela. Porque, na verdade, vamos supor, ela já está aqui. Esse movimento já foi feito. Tem Entendeu? estrela que a gente tá vendo que não existe mais. Isso, precisamente. Tem galáxias que a gente está vendo que... Não, galáxia acho que talvez o tempo de vida dela é um pouco maior. Tá. Acho que me excedi aqui, mas... Uma Claramente estrela- estrelas que já viraram supernovas e a gente só não sabe ainda. Quanto tempo os dinossauros estavam aqui antes? Quantos milhões de anos? 65 milhões, né? Então, se tiver um planeta a 65 milhões de anos de distância, ele vai olhar pra cá e não vai ver a gente, vai ver os dinossauros. Isto, Ele Isso. não vai conseguir ver os dinossauros, né? Mas ele provavelmente veria a Terra como ela era há 65 milhões de anos. Mas provavelmente ele já encontraria as bioassinaturas. Opa, marcadores de vida na atmosfera e tudo mais. Uma atmosfera rica em oxigênio, com nitrogênio, vapor de água e coisas do tipo. Muito amor e rugidos de dinossauro. a viagem no tempo, então, só existe pra fazer filme bom, então. É. Porque eu adoro filme de viagem no tempo. Existem algumas histórias milenares que se assemelham a histórias de viagem no tempo. O que? Tipo, lendas, mitos? Tem uma japonesa bem famosa. É japonesa ou chinesa, mas eu acho que é japonesa. Que é que o pescador, né, que foi... Ele foi, acho que, tipo, meio que um deus roubou ele, assim, né? Tipo, ele pegou ele, levou pro templo, ou pra ele entreter um rei, ou coisa assim. E quando ele voltou pro vilarejo, acho que tinha passado já, tipo assim, 1000 anos. Sei. Então já existia esse conceito de, tipo... Mas a volta pro passado é um conceito recente. É? Geralmente ela tá bem envolvida com a jornada do herói, se tu for parar pra pensar. Com a ideia de voltar pro passado, corrigir meus erros, realizar ações melhores em relação às que eu fiz. Quase como se fosse meio que um arco de redenção, assim. É de a Máquina do Tempo, do Júlio Verne, né? O livro. É do H.G. Wells, não é? H.G. Wells, eu acho. Ela é... Vê que ano que foi lançado do... 1928. Chutei. Vamos ver. Vamos ver se eu tô longe. Não, 1900... Ah, não, isso aqui é adaptação, perdão. Calma aí que eu vou... Tá bom, você vai ter que ver o livro, né? Esse conceito de física... A física quântica, quando ela aparece, quando a galera começa a falar sobre isso, isso começa a bagunçar muito A a cabecinha das cabeça de pessoas, todo né? mundo, né? Tanto que o Einstein meio que não entendia direito também, né? Ele não gostava da mecânica Ele quântica. não gostava porque não era belo, né? Não era... Não, é que ele tinha um problema sério com algumas interpretações da mecânica quântica. Ele passou praticamente o resto da vida dele, depois da relatividade, tentando meio que destruir a mecânica quântica. Ele falhou nisso. Então... O que incomodava ele? Algumas Você coisas... achou? Achei, é de 1895. Nossa, Caramba! relatividade nem tinha sido descoberta ainda. Total. Nossa, incrível. Cara É do visionário. H.G. Wells, né? Isso, É, H.G. Wells. Ai.